Salve galera, este é mais um vídeo da playlist Idade Média Império Carolíngio. Carlos Magno governou, como sabemos, o Império Carolíngio entre os anos de 768 e 814. Governou, portanto, durante 46 anos, quase meio século. Carlos fez uma aliança politicamente muito estratégica com a Igreja Católica. Se deixou coroar pelo Papa Leão III no dia 25 de dezembro, Natal, na Catedral, na Basílica de São Pedro, melhor dizendo, para assim ser o imperador do Sacro Império Romano Germânico, de um império então sagrado, de um império católico, e reforçar, portanto, a aliança com a Igreja Católica. Carlos sabia que a Igreja Católica era a grande doutrinadora, controladora de almas. Isso era importante para ele, então, controlar não só os corpos, não só o território carolíngio, mas também as almas carolíngias, as almas do reino do Império Franco. Carlos Magno expandiu militarmente seu território. O território franco nunca foi tão grande quanto na época de Carlos Magno. Carlos também soube vigiar e administrar o seu império. Dividiu o seu território entre condes, marqueses e duques. Condes, marqueses e duques que protegeriam cada um o território que ganhou, assim protegendo todo o império. Ao mesmo tempo, Carlos Magno vigiava esses nobres por meio dos missi dominici, ou seja, por meio dos funcionários do governo, cuja missão, cuja tarefa era vigiar se esses nobres estavam cumprindo as leis de Carlos. Bom gestor, um bom organizador político do seu império, um sujeito sábio ao reforçar essa aliança com a Igreja Católica, que já vinha do seu pai Pipino, o Breve, que já vinha de Clovis. Carlos foi um grande rei por esses atributos, por essas realizações, mas também realizou muita coisa na cultura. Carlos Magno recheou a sua corte com os maiores sábios da Europa, entre eles o monge Alcuino de York, talvez a figura mais sábia daquela época, talvez a figura mais sábia da segunda metade do século VIII e primeira metade do século IX. Alcuino de York, monge que fez a edição final, a edição última da Bíblia, livro sagrado, portanto, editado por diversas vezes. Carlos abriu escolas em conventos e igrejas que se destinavam à formação dos próprios membros da igreja. Carlos sabia que com padres, com monges, com freiras dotados de grande conhecimento, as almas seriam muito melhor vigiadas e doutrinadas. Carlos abriu escolas nos seus palácios, escolas que se destinavam à formação de administradores, formação, digamos, mais técnica. Então percebam a visão de Carlos Magno, formar administradores competentes, né, para administrarem a cidade dos homens, o mundo dos homens, e formar gestores competentes das almas, da cidade de Deus, controlando assim então a esfera cultural, né, as mentes medievais, as mentes carolíngias, e o âmbito também mundano, o território carolíngio. Carlos protegeu o conhecimento, incentivou a atividade dos monges copistas, que copiaram textos principalmente greco-romanos. A filosofia então de Platão, principalmente, foi preservada graças aos monges do Império Carolíngio. Nessas cópias de textos, principalmente da filosofia greco-romana, nessas cópias eram feitas as iluminuras. As margens dos livros eram pintadas por com diversos temas. E isso tornava essas obras grandes obras de conhecimento e de arte ao mesmo tempo. Obras que eram encadernadas com marfim e pedras preciosas, verdadeiras, repito, obras de arte até hoje preservadas. Carlos investiu, então, na preservação dos textos greco-romanos, na esfera do conhecimento, investiu também na poesia, incentivou o canto, abriu escolas,
se cercou de sábios e o seu reino fez prosperar o conhecimento medieval, muito atrelado, é evidente, à Igreja Católica, principalmente no uso do platonismo, né, como um baluarte, um defensor do cristianismo. Mas, de qualquer maneira, foi sim um grande incentivador da alta cultura medieval, Carlos Magno.